Curso de Esperanto para iniciantes. Vamos para a aula 4. Hoje nós vamos começar com um pouco de gramática. Logo em seguida daremos exemplos práticos em frases. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando um pouco de gramática sobre o acusativo. O acusativo indica o objeto direto da frase, ou seja, a pessoa ou coisa que recebe a ação do verbo. Em Esperanto, o acusativo é marcado pela letra N no final da palavra. A estrutura básica de uma frase em Esperanto é formada pelo sujeito, pelo verbo e pelo objeto. O sujeito é quem faz a ação, o verbo é a ação, e o objeto direto é quem ou que recebe a ação. No Esperanto, o acusativo, que é o acréscimo do N, mostra claramente quem é o objeto, mesmo que a ordem das palavras mude. Se você não entendeu nada do que eu li aqui agora sobre acusativo, você vai entender nas próximas frases que nós vamos explicar detalhadamente o que é o acusativo. Agora nós vamos para um exemplo onde não tem um acusativo, ou seja, o acréscimo do N. Vamos lá. Este é o verbo ser ou estar em Esperanto. Estas é o verbo ser ou estar no presente do indicativo em Esperanto. Vamos para um exemplo em frase. Mi estas bela. A palavra ou a frase em Esperanto é essa. Como se pronuncia é essa do meio e a tradução para o português é essa terceira. Então, mi estas bela. Eu sou bonito, eu sou bonita. Ou então, poderia ser também eu estou bonita, ou estou bonito. Ou seja, a gente sempre, para traduzir a frase, a gente analisa o contexto, para depois traduzir a frase ou a palavra. Então, como essa frase tem o verbo este, que no caso aqui é estas, não leva o acréscimo do N, ou seja, não leva o acusativo. Então vamos clarear ainda mais. Qualquer outro verbo leva o acusativo, ou seja, o acréscimo do N. Vamos para um exemplo aqui da frase. La knabo amas la hundon. Então vamos analisar detalhe por detalhe nessa frase. O menino ama o cachorro. Então, ama é do verbo amar. Então, não é o verbo ser ou estar. Então, leva-se o acréscimo do N. Então, vamos repetir. Todo verbo que não seja ser ou estar em Esperanto, leva-se o acréscimo do N, ou seja, o caso acusativo. Então, o exemplo aqui na frase. Hundo, esse H aqui são dois R's levemente aspirados. Hun, aqui o exemplo, hundo, aqui em cima, que é cachorro em Esperanto. Cachorro é um substantivo. Então, todo substantivo em Esperanto termina em O. Nesse caso, hundo é cachorro. Com a acréscimo do N, a gente também pronuncia o N. Hundon. Hundon. Então, se a frase tem outro verbo que não seja ser ou estar, que no caso aqui é este, ou qualquer outra forma do verbo este, por exemplo, aqui está no presente do indicativo, estas. Poderia estar no passado, que seria estes, ou no futuro, estos. Então, qualquer manifestação do verbo ser ou estar não leva o acréscimo do N, ou seja, não leva o acusativo. Então, aqui nessa frase, amas, que é o verbo ama, que vem do verbo amar, é outro verbo. Então, leva-se o acréscimo do N no substantivo no final da frase. Então, lá, vamos repetir. Lá, knabo, então, nessa palavra aqui, nabo, a gente pronuncia a consonante. Nabo. Laknabo,
Amas la hundon. Então, o menino ama o cachorro. Então, vamos agora só com exemplos de frases com acusativo, para vocês entenderem bem. Ou seja, é muito fácil. Verbo este não leva o acréscimo do N, não leva o acusativo. Qualquer outro verbo leva-se o acréscimo do N. Então vamos para outras frases de exemplo. Nesse caso aqui, auto é o verbo, desculpa, é o verbo não, é o substantivo carro em português. Auto, auto. Então todo substantivo termina em o, em Esperanto. Auto, com o acréscimo do N, fica auton, auton. Então vamos ver se a próxima frase vai levar ou não o acréscimo do N. La hundo, ou seja, por que o hundo aqui não levou o N? Porque ele está antes do verbo. Então, só vai ter o acréscimo do N depois do verbo. Lembra que a estrutura de uma frase em Esperanto é sujeito, la hundo, o cachorro, rigardas, olha, que é o verbo, e aí logo em seguida o objeto direto, que é la auton. Leva-se o N porque é o objeto direto. Então, quem leva o N, ou seja, quem leva o acusativo, é o objeto direto. Ou seja, é o substantivo, é o adjetivo, é o pronome na frase logo após o verbo. Então, la hundo rigardas la auton. O cachorro olha o carro. Vamos para a próxima frase. Rapida, alto. Então, como eu disse, o adjetivo também leva o acréscimo do N. Rapida é rápido em Esperanto. Todo adjetivo em Esperanto termina em A. Então, rapida é rápido, é um adjetivo. Em português, a gente sempre fala o substantivo primeiro, que é carro, logo em seguida o adjetivo, no caso, rápido. Então, a estrutura que a gente usa em português é substantivo adjetivo, que é, nesse caso, carro rápido. Em Esperanto é invertido. É o adjetivo primeiro e logo em seguida o substantivo. Rapida auto, ou seja, rápido carro, que a gente fala em Esperanto, ou traduzindo para o português, carro rápido. Levando o acusativo, fica, a gente pronuncia o N, rapidan auton. Vamos ver na frase se leva o acusativo. Havas. Havas é o verbo tenho. Tenho vem do verbo ter. Então, é outro verbo que não seja o este, leva o acusativo. Me, que é eu. Havas, tenho. Rapidan auton. Eu poderia acrescentar um aqui, eu tenho um carro rápido, que não há problema. Na tradução literal em Esperanto é eu tenho carro rápido, eu tenho rápido carro. A tradução literal, eu tenho rápido carro, que é mi, eu, havas tenho, rapidan é rápido e auton é carro. Eu tenho rápido carro. E a gente traduzindo para o português, a gente poderia dizer: eu tenho um carro rápido. Mi havas, é um pouco aspirado o R, rapidan auton. Mi havas rapidan auton. E a última frase por hoje, longa leteiro, ou seja, longa é longa e leteiro é carta. Então a tradução em Esperanto seria longa carta. Em português seria carta longa, né? Por quê? Porque o substantivo em português vem primeiro que o adjetivo. Em Esperanto, o adjetivo vem primeiro que o substantivo. Vamos ver na frase se vai elevar o acréscimo do N. Scribas. A gente pronuncia o S.
Scribas. Scribas. Scribas é o verbo escreve, do verbo escrever. Então, não é o verbo ser estar, então leva o acusativo, o adjetivo, o substantivo, e se tiver um pronome, como a gente viu na aula passada, me amas vim. Eu amo, eu te amo. Então, nós vimos na aula passada. Qualquer coisa, vocês podem consultar a aula passada, que o pronome também, logo após o verbo, leva-se o acusativo. Três casos que levam o acusativo. O, o adjetivo, logo após o verbo, o substantivo logo após o verbo e o pronome logo após o verbo. Então, quando esses três, que é substantivo, adjetivo e pronome, estão logo após qualquer verbo que não seja ser ou estar, leva-se o acréscimo do N. Então vamos ver na frase aqui. La instruisto scribas longan letteron. O professor escreve uma carta longa, uma tradução em português, né? Porque a tradução literal em Esperanto seria o professor escreve longa carta. Mas a gente traduzindo para o português mais compreensível para nós, seria o professor escreve uma carta longa. Repetindo a frase em Esperanto, lá e ins. Olha que a gente pronuncia todas as consonantes. Instruisto. La instruisto scribas longan letteron. La instruisto scribas longan letteron. E por último, la instruisto scribas longan letteron.